Conexões IPSAT, uma igreja para a glória de Deus. Estamos juntos mais uma vez, temos a oportunidade de conversar um pouco com os membros da nossa igreja. Hoje temos especialmente aqui presbítero Hermes Antônio Dionísio, esposo da Vânia, pai do Arthur, do Vitor, e o Vitor com a sua esposa Carol. Nós estamos aqui para ter uma conversa, como é o objetivo das nossas Conexões IPSAT, para nós conhecermos um pouco melhor os membros da nossa igreja, irmãos que fazem parte dessa história, Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite. Presbítero Hermes, seja bem-vindo a Conexões IPSAT. Quem é o presbítero Hermes? Muito obrigado, pastor Gustavo. Obrigado, bom dia. Eu sou natural de Botucatu, né? Interior do estado de São Paulo, ali na região de Bauru. Me criei lá, estudei em Bauru e de Botucatu, trabalhei uns 2 anos lá e vim para São José em 1985 para 86. E aí a gente criou raízes e estou aqui desde então. Trabalhei todos esses anos na Embraer, né? Me aposentei lá, né? E a minha vida foi interessante na infância, desde o começo, porque próximo da casa da minha mãe havia e tem até hoje a Igreja Presbiteriana Monte Sião. Botucatu. Botucatu, lá em Botucatu. Era na época pastorada pelo pastor Coine, Antônio Coine, saudoso. Né? E a Vânia eu a conheci também indo e voltando da igreja, porque ela passava em frente à minha casa. Esse foi o ponto de encontro lá. Mais ou menos, porque depois a gente foi se conhecer dentro da indústria aeronáutica Neiva, que hoje é Embraer Botucatu. Tá. Ela já trabalhava lá e eu comecei a trabalhar lá e aí a gente se conheceu. Aí ela começou a dar aula, eu vim para São José, aí a gente continuou namorando e casamos em 86. E de lá para cá estamos aqui. Graças a Deus. Os filhos? Tivemos 2 filhos, o Vitor e o Arthur. O Vitor nasceu em 93 e o Arthur em 95. Ambos são de abril, mês de abril, bem próximos às datas. O Vitor era dia 11 e o Arthur é dia 25. O Vitor já se casou, né? Se casou agora recentemente, né? Casou ano passado, dia 13 de maio. Fez 1 ano agora já. Já fez um aninho de casado. E o Arthur também se formou em Botucatu e está residindo aqui em São José. E continua seus estudos. Arthur é médico. O Arthur é médico e o Vitor é engenheiro. Os dois moram aqui. Os dois moram aqui. Estão morando aqui em São José. Estão morando aqui, só estou eu e a Vânia em casa, como era no princípio. Estamos os dois juntinhos aí. Estamos os dois de novo juntos aí. Que bom, né? Uma vida abençoada. Graças a Deus. Sua caminhada de fé, de como é que chegou na igreja, como é que foi sua caminhada de fé, de conversão? Então, eu tenho isso nítido na minha cabeça, porque foi, como se diz, foi um cerco de Deus na minha vida desde o início. Porque eu jogava bola na quadrinha de terra da igreja. Meus amigos, grandes amigos, eram da igreja. Minha namorada veio da igreja. Né? E tem um fato interessante. Então Deus ele falou, não, mas você não vai ficar em Botucatu, eu vou colocar você perto de uma igreja que um dia eu vou te levar para lá. Eu tenho isso na minha cabeça, foi interessante. E a história engraçada é que quando a Vânia começou a frequentar a igreja e nós viemos para cá, era um pastor Newton, se não me engano, lá na IPSAT, depois o pastor Wilson, né, e assim por diante. E quando eu comecei assim, porque ela ia sozinha e ia com os meninos, e eu às vezes ia buscá-la, e eu ficava conversando ali com o Marco Aurélio, com alguns amigos que já trabalhavam na Embraer, então a gente tinha uma certa afinidade, conhecia algumas pessoas. E até que o dia eu resolvi, eu falei, eu vou ver como é que vou acompanhar e assim por diante. Foi assim. Mas Deus foi preparando isso. E o fato engraçado é que o pastor Wilson um dia quis me fazer uma visita. Chegou para a Vânia num domingo e falou, Vânia, marque um dia, eu vou lá visitar o Hermes com você, eu e a Célia. Aí eu virei para a Vânia e falei, eu não quero esse pastor aqui em casa. Ele lembra até hoje disso. E a Célia fala, rapaz, como tua cara mudou. Muito bom. Eu não quero esse rapaz. Não quero. Aí devagarzinho Deus foi trabalhando, né? Vai trabalhando o Espírito da gente, o Espírito Santo trabalha, né, a gente. E graças a Deus
me firmei na igreja, comecei a acompanhar os cultos, até o dia que eu resolvi fazer o catecúmenos. Meus primeiros professores de catecúmenos foi o seu Miguel e o seu Josué, os dois presbíteros Miguel, antigos. Josué. Miguel, a dupla. Miguel e Josué. A dupla de ele ataque forte. Ele era professor. Era. E aí eu tinha certas dúvidas ainda, né? Eu sempre fui um pouco assim estudioso com algumas coisas, né? E resolvi fazer novamente catecúmenos, aí fiz com o pastor Jader, na primeira vez que ele esteve conosco. E aí Deus me abriu os olhos e eu fiz minha profissão de fé, fiz meu batismo, aí foi 99 para 2000 isso aí. Chegou a participar de encontros de casais da igreja? Participei do primeiro encontro, né? Encontro de casais, um ministério abençoado. E depois gostamos tanto que eu comecei a participar do encontro de casais. Então a gente faz parte do time, né? De organização, apoio e trabalho no encontro de casais. Sei. Gostamos muito, tive essa oportunidade de acompanhar vários anos. De estar junto com o Ministério de Casais. Muitos anos. O Ministério de Casais tem muitos frutos, né? Muitos frutos. E também fui diácono muitos anos. Diaconia. Comecei com a diaconia, né? Comecei com a diaconia, é um ministério que eu apoio até hoje, né? Como presbítero eu apoio a diaconia, sou conselheiro da diaconia e da UPH. E o serviço sempre me atraiu muito, porque eu não tenho, assim, são os dons de Deus, né? Mas um dom que Deus me deu foi de participar no serviço, estar com os irmãos. Eu gosto da união da diaconia da igreja. A diaconia da IPSAT é fantástica. E sua experiência como presbítero, depois desse tempo todo? A igreja o elegeu presbítero. Como é que tem sido essa experiência? Tem sido uma experiência muito boa, pastor. Eu acho que eu cresci muito em termos de relacionamento, de conhecimento dos irmãos, principalmente da organização da igreja, como a igreja funciona, como a IPB funciona, né? A Constituição a gente estuda sempre, né? Estamos sempre consultando, sempre temos questões para resolver, não é? E sempre, sabe, é um crescimento muito grande. Esse ano aqui está fazendo 10 anos que eu estou no presbiterato. 10 anos já. Foi uma experiência, muito boa. E ser secretário de atas, ter que escrever, documentar. Isso, exatamente. Uma experiência boa. Porque, graças a Deus, eu sou uma pessoa organizada, sempre gostei das coisas bem trilhadas, assim, organizadas, né? E eu nunca deixei desde antes de solteiro, a carreira, né? Como estudante, eu sempre gostei de anotar muito o que eu penso, o que eu faço e o que eu quero fazer. Então eu escrevo, né? Ainda não consegui escrever um livro, mas comecei. Já plantei uma árvore, já casei, tenho 2 filhos, mas o livro eu comecei. Tá caminhando. Só que tem coisas ali que eu vou ter que... Alguém vai ter que fazer um crivo para mim. Fazer uma edição. Uma edição. Brincadeiras à parte, graças a Deus isso aí me ajuda bastante na organização da igreja, da documentação, das atas do conselho e assim por diante. Então é uma experiência gratificante. Gratificante. Inclusive no conhecimento dos irmãos, né? Na interação, aconselhamento mesmo, pelos próprios... o dia a dia da igreja, questões que algum irmão comenta, fala, então a gente sente que a gente está sendo útil para a comunidade, né? Isso é muito importante. A IPSAT tem sua história e você já está nessa história há algum tempo, né? Então como é que foi essa sua chegada ali, crescimento, desenvolvimento, como é que você vê a Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite hoje? A Igreja Presbiteriana do Jardim Satélite, pastor, eu sempre falo isso, ela tem no DNA dela, ela é uma igreja muito carinhosa. É uma igreja que recebe bem, acolhe. Tanto é que a gente, né, colhe os frutos até hoje dessa característica da igreja. Acolhedora. Ela é uma igreja acolhedora. E tanto é que quando eu cheguei na igreja, eu fui muito bem recebido, né? Me senti acolhido. Eu tive problemas de saúde,
né? Tive uns problemas de saúde nos anos 2000, começo de 2000, 2005, 2006, então tive um suporte espiritual, visitação, tive momentos muito assim confortantes com os irmãos da igreja também. Então tudo isso agrega no relacionamento que você tem com a comunidade, né? Se aproximou bem. Se aproxima bem mais, né? E é uma característica mesmo do ser humano, né? Quando as coisas estão boas, está tudo bem, né? Parece que a gente se sente livre, leve e solto, né? E em determinadas situações se parece um pinto no lixo, né? Fica todo, né? Mas Deus sabe, Ele trabalha com a gente, né? E em certos momentos a gente percebe como que as coisas realmente funcionam, né? E é aí que a gente vê a diferença, né? De um acolhimento espiritual, de um apoio, de uma palavra, da oração, não é verdade? Como tem sido a experiência como liturgo, como professor? Você tem desenvolvido esses dons, né? Sim. Como é que tem sido essa experiência? Aí eu faço assim uma reverência, né? Uma referência do Senhor, né? Com o seu pastorado, porque realmente o Senhor nos instigou, o Senhor nos exortou, já não é de hoje, né? A que a gente participasse da liturgia com mais desenvoltura, que a gente pudesse estudar mais para ter uma aula de escola bíblica, né? Mais fecunda, não é verdade? Então o Senhor, de certa forma, efetivamente o Senhor nos colocou numa situação de confronto, para estude, se prepare, porque eu não sou um pastor sozinho. Eu tenho o meu pastorado, mas eu tenho uns presbíteros que tem que estar prontos a qualquer momento. Né? São suas palavras, sendo as minhas, as suas palavras. Tem sido uma boa experiência. Uma boa experiência de crescimento, de estudo, tem sido muito bom. Amém. Muito bom. Amém. Que bom, que bom. Amém. A nossa caminhada aqui com respeito à igreja tem muito de ação comunitária, né? Então é a nossa participação ali de convivência com os irmãos, né? Então vamos colocar algumas características do Hermes para a igreja conhecer um pouco melhor. Então, se você tiver que escolher uma música, qual música que a gente pensa a respeito do Hermes? Que música você escolheria? Então, pastor, eu sinto que, às vezes eu falo, né, comento na igreja, que os hinos, os cânticos mais antigos, né, os históricos da igreja, eu sinto falta de não ter tido isso na infância. Né? Sinto falta, mas eu procuro memorizá-los, né? Com a dificuldade da idade já, mas eu procuro. Mas assim, que realmente me marcou foi na época que eu comecei a me firmar mais na igreja, né? E é um cântico, uma música, né? Que me tocou muito, que é do Gerson Borges. Não a minha vontade, mas a tua. Não a estratégia, mas a tua mão. Então, essa música eu tenho ela comigo, sempre trago ela historicamente na minha cabeça, porque eu fui criado assim. É uma característica dos meus pais e calhou de eu ter um perfil psicológico de ser standalone, né? Sempre fui standalone. Não dava muita satisfação, fazia o que eu achava correto, e tinha os meus planos, os meus sonhos, buscava meus objetivos, mas nunca consultava e perguntava para Deus se Deus concordava com isso, né? Então essa música me marcou muito no início. E coincidentemente teve a visita do Gerson Borges na IPESAT há anos. Se não me engano, foi acho que na primeira passagem do pastor Jader, se não me engano, lá atrás, já tem anos. E eu estava começando mesmo minha caminhada. E eu gostei muito dessa música. Essa música me tocou muito. Marcou. Porque não é a minha vontade, mas a tua. Não a minha estratégia, mas a tua mão. E aí vai a letra. Que joia. Foi isso. Uma música marcante. Foi. Né? Aí, no mesmo sentido, um texto bíblico que marca a sua pessoa, que você considera importante. Sim.
Eu me lembro bem, né, quando começamos a estudar mais a palavra, né, eu gosto muito de Isaías 31:3. Me deixou ver o Senhor de longe, seu amor eterno, né, me atraiu, e a minha benignidade te salvou. Né? Então é um texto da graça. O que a palavra nos traz, né, pastor? A palavra nos traz a graça e a misericórdia de Deus nas nossas vidas. Então eu acho fantástico esse versículo de Isaías 31. Isaías. Não, perdão, não é Isaías, é Ezequiel. Ezequiel 31. Ezequiel 31:3, perdão. Ezequiel 31:3. É muito lindo para mim isso. Atraído por Deus. Porque ele nos resgata, né? Ele nos tira daquele terreno pastoso, daquela situação de orgulho, presunção, de autossuficiência, né? Está presente no mundo de hoje, né? O que tem de livro de autoajuda, misericórdia, né? Vamos resolver sozinho. Vamos resolver. Mas esse texto marcou a sua vida, então pastor, ficou gravado no seu coração. Lá atrás, nas aulas da IBD. Na aula de IBD. Quando um tema foi exatamente esse. O que a Bíblia nos ensina? Qual que é a mensagem da palavra? É a graça. É a graça e a misericórdia. E foi esse o tema e eu fiquei com isso encucado. Ficou marcado no seu coração. E é mesmo. Que bom, que bom. E é uma oração que marcou sua vida, que marca, que você talvez faça sempre, ou que num texto bíblico, de uma oração dos homens de Deus aí. Qual a oração que marcante para você? Eu tenho uma oração que eu sempre faço, aliás, diariamente eu faço, antes né, a oração que eu coloco a minha vida, não é uma oração específica, né, é uma oração pessoal. Eu coloco a minha vida e a vida da minha família nas mãos de Deus. Coloco. Isso é a primeira coisa. Eu exorto, né, a presença de Deus como Criador dos céus e da terra, como nosso Senhor, nosso Deus, né? Sim. Que nos deu seu Filho para um dia a gente voltar para casa, né, pastor? Sim. Um dia a gente vai voltar para casa. Ele é o Deus da promessa. E eu coloco a minha vida e a vida da minha família nas mãos dele antes de pedir qualquer coisa. Então eu agradeço a ele por ele ser o meu Deus. Essa é a minha oração pessoal. Colocando sua família nas mãos de Deus. Sim. Sim. Sua oração constante. Essa é a minha oração constante e pessoal. Sua experiência com Deus em oração é de consagração, né? Sim. E diga para a IPSAT um conselho que você dá para os irmãos. Um conselho. Puxa vida, pastor. O conselho... eu creio, né, que nós temos que colocar sempre para nós primeiramente e para depois a gente ter condições de colocar para os outros. Então eu não tenho condições de dar conselho, falar alguma coisa para alguém se eu não faço para mim mesmo. Sim. Então é como eu disse agora há pouco, eu exorto os irmãos que preservem as suas famílias, que orem pelas suas famílias, que orem pelos seus filhos, né, em escolas principalmente, né, pré-faculdade, faculdade, orem pelos seus filhos, para que os anjos do Senhor acampem ao redor da sua casa, da sua família, porque os tempos são difíceis, né, as teorias são muitas, as filosofias são muitas, o engano está batendo a nossa porta, já não é de hoje. Eu vi isso acontecer e, de certa forma, por Deus foi tênue na minha própria casa. Porque eu sei como é que as coisas funcionam dentro da universidade, de cursinho, de escolas, inclusive, foi descendo, né, pastor? Essas questões foram descendo da universidade para o cursinho, para o colégio e já está no ginásio, no fundamental. Então é muito importante, eu peço aos irmãos, colocamos sempre para os irmãos, orem pelas suas famílias, pelos seus filhos, que os tempos são difíceis. Né? Peça orientação e sabedoria para Deus, né? Você como pai, você como mãe, né? Não deixe de orar junto com seus filhos, é muito importante.
É um cuidado com a família, né? É um cuidado com a família. Mas exortação a gente está cuidando dos nossos familiares, sim. né? Então é isso, presbítero Hermes. Nós agradecemos pela oportunidade que tivemos de estar juntos, né? Uma palavra de despedida da igreja. Eu é que agradeço a oportunidade, pastor, agradeço a toda a infraestrutura que os irmãos associados nos dão, né, para que a gente tenha essa oportunidade. Nosso irmão Ítor aí nos dando assistência. Takayama, muito obrigado, Ítor, Deus abençoe você, seu ministério. Agradeço ao senhor, pastor, por ter, né, me dado essa oportunidade, por estar trabalhando conosco devagarzinho para que a gente possa cada vez mais crescer. Amém. Deus abençoe a igreja, que o Senhor seja generoso conosco. Deus abençoe. Amém. Presbítero Hermes Antônio Dionísio, esposo da Vânia, pai do Arthur, do Vitor, e o Vitor casado com a Carol, família abençoada da nossa igreja. Estamos chegando no final, Conexões IPSAT. Você quer dar alguma sugestão? Vai aparecer aqui alguns contatos que você pode entrar em contato conosco, sugerir alguma coisa, fazer alguma pergunta e falar a respeito de algum membro que talvez você gostaria que estivesse aqui conosco. Que bom, participe conosco, divulgue o nosso trabalho, Conexões IPSAT, uma igreja para a glória de Deus.